Minha irmã mais nova, a Lisa, e eu temos nossos aniversários com apenas alguns dias de diferença, então sempre tivemos que dividir nossas festas de aniversário, mesmo eu sendo 5 anos mais nova. Como a irmã mais velha, basicamente todo ano era do jeito que a Lisa queria. Sinceramente, eu estava cansada disso. Sempre me senti como um acidente de última hora, já que meus pais estavam sempre muito mais preocupados com a Lisa do que comigo. Isso me deixou maluca, então decidi que este ano seria diferente. Aquele ano era finalmente meu 18º aniversário, e eu não queria mais festas de família. Chamei meus pais para o lado e disse que eles podiam fazer uma festa só para a Lisa, já que eu preferia ir acampar com meus amigos. No começo, meus pais pareceram entender de onde estava vindo aquela minha atitude. No fundo, eles sabiam o quanto favoreciam minha irmã e estavam prestes a me dar a permissão, quando a Jenny entrou no quarto e exigiu que eu ficasse para a festa dela. Minha irmã teve um ataque e começou a gritar sobre como eu estava estragando o dia dela. A atitude dela foi bem egoísta e obviamente exagerada, mas meus pais tiveram que ceder, como sempre. Disseram que a Lisa poderia ter a festa dela sozinha se eu não quisesse participar, mas ela também poderia ir comigo para o acampamento. Não consegui acreditar. Eles queriam fazer parecer que isso era a meu favor, mas, na realidade, só significava que a Lisa agora teria 2 festas em vez de uma. Fiquei muito irritada, mas tinha que ir com a Lisa ou não receberia presentes. Subi para o meu quarto muito chateada e liguei para o meu namorado, Trevor, para dar a péssima notícia. Ele parecia bem desapontado e sugeriu que reagendássemos para o próximo final de semana. Mas eu estava cansada de mudar meus planos, então disse que não. Nesta sexta-feira, a Lisa e eu iríamos acampar. Ele finalmente concordou e combinamos de nos encontrar no acampamento. A Lisa e eu chegamos no acampamento conforme combinado, e Trevor estava lá esperando por nós. Mas eu não vi nenhum dos nossos outros amigos. Ele, com cara de poucos amigos, nos contou que todo o resto tinha cancelado depois de saber que a minha irmã viria. Claro que sim, a Lisa disse, não acreditando que ela fosse tão ingrata. Em vez disso, acusou ele de não tê-los convidado. Foi uma coisa estranha de se dizer, mas Trevor odiava ser corrigido, então a conversa rapidamente virou uma briga. Eventualmente, tive que intervir e disse para a Lisa esperar na loja enquanto Trevor e eu dávamos uma volta. Ela resistiu por um segundo, mas depois cedeu. Tive que falar algumas coisas bem duras para ela ficar lá. No final, ela concordou de má vontade, então a deixamos lá. Trevor e eu já havíamos estado naquela área várias vezes antes, então eu não estava prestando atenção aonde estávamos indo. Só segui meu namorado, e eventualmente chegamos a uma clareira que eu não reconhecia. As árvores estavam especialmente retorcidas naquele ponto e havia uma rachadura no chão, grande o suficiente para alguém cair e com cerca de 4 metros de profundidade. Parecia que o solo havia cedido naquela parte, criando um tipo de buraco natural. Com certeza não era o melhor lugar para parar, mas Trevor deve ter achado que era, porque ele estendeu uma manta de piquenique no solo irregular e colocou queijo e bolachas na frente. Começamos a conversar e comer. Estava ótimo estar longe de todo mundo, só nós dois. Eu ainda estava chateada por nossos amigos não terem vindo, mas, sinceramente, era melhor assim. Trevor e eu estávamos tão à vontade juntos, mas percebi algo estranho. Trevor continuava mencionando a Lisa e minha família. Não importava o quanto eu tentasse mudar de assunto, ele continuava virando a conversa para como ele priorizava minha família acima de todos os outros. Eu nunca tinha percebido o quanto isso o incomodava. Tudo tinha começado bem, mas, conforme a conversa avançava e ele ficava cada vez mais obcecado nesse assunto, o humor dele foi piorando. Ele estava deixando o nosso piquenique perfeito cada vez mais insuportável. Eu já tinha visto ele ficar com raiva antes, mas nunca direcionada a mim. Tentei acalmá-lo, expliquei que eu teria menos pressão familiar agora que tinha 18, mas ele não parecia me ouvir. Era como se ele quisesse discutir de qualquer jeito e, honestamente, discutir com ele era a última coisa que eu queria fazer naquela noite. Então, eu me levantei e comecei a andar para longe, mas, de repente, ele pulou de pé e me agarrou pelo moletom. Me solta, eu quero ir, gritei, mas ele continuou me segurando. Trevor estava tentando me conter à força,
e eu comecei a lutar. Ele estava sendo muito agressivo, me segurando mais do que o necessário. Ele estava fora de si. Pela primeira vez desde que estávamos juntos, eu fiquei com medo dele. Em um momento, Trevor começou a segurar meus braços e me conduziu de volta para a manta. Eu estava me esforçando ao máximo para me soltar e gritava para ele me soltar. Mas ele me segurava mais e mais forte até que, em um ponto, sua fúria transbordou e ele começou a me bater repetidamente. Nesse momento, fiquei chocada e aterrorizada. Esse não era o Trevor que eu conhecia. Eu sempre soube que ele tinha um temperamento, mas essa explosão de agressão era algo que eu nunca tinha visto antes. Com medo pela minha vida, comecei a chamar minha irmã, mas sabia que estávamos muito longe para ela me ouvir. Normalmente, ela teria nos seguido, mas depois da maneira como eu a obriguei a ficar na loja, sabia que ela ficaria lá. Eu nunca vou te deixar ir, ela disse, como se estivesse pirando. É isso que você quer? Me abandonar para ir com outra pessoa? E, com isso, ela me empurrou com muita força, me jogando sobre a beira da rachadura. Eu não tinha percebido o quão perto eu estava da fenda até que meu ombro bateu na borda da rocha e depois eu caí cerca de 4 metros no buraco. Meu lado esquerdo estava gritando de dor. Era um fosso escuro e estreito. Eu me senti como se estivesse em um túmulo. Havia raízes saindo das paredes, e elas pareciam fortes o suficiente para eu tentar subir por elas. Peguei uma e puxei, mas não tinha forças para me levantar, porque um dos meus braços estava definitivamente quebrado. Olhei para cima e vi Trevor olhando para baixo com um olhar de raiva que contrastava com o sorriso no rosto, o que o fazia parecer muito sinistro, como se fosse algum tipo de demônio. Parece que você está presa aí agora, não é? Isso é o que você ganha por ser mimada e tentar me desafiar, disse ele. Agora sou o único que sabe que você está presa aí. Eu implorei para ele me ajudar, mas ele balançou a cabeça e disse que não o faria até eu aprender quem estava no comando e que eu nunca mais o desafiasse daquele jeito. Nesse ponto, ele sentou na borda da fenda, com as pernas balançando, fora do meu alcance, e explicou o que aconteceria a seguir. Ele voltaria para a Lisa e diria que eu estava perdida. Depois garantiria que as equipes de resgate seguissem na direção errada. E todos os dias ele voltaria para me visitar, trazendo comida que ele deixaria no buraco. Eu ia dizer algo, mas, bem na hora que ele estava explicando seu plano maluco, ouvi um barulho e Trevor parou de falar, ofegou por um segundo e caiu para dentro do buraco. Eu tive que sair do caminho para ele não cair em cima de mim, porque, ao contrário de mim, ele caiu de cabeça. Quando Trevor ficou inconsciente alguns passos longe de mim dentro do buraco, olhei para cima e vi a Lisa na beira do buraco, com um grande pedaço de madeira na mão. Ela tinha batido nele com o galho e depois o empurrado para a fenda. Eu estava te seguindo, ela disse. Eu sabia que não deveria confiar nele. Então, ela pegou um galho de uma árvore que estava caída a poucos metros e, com ele, me ajudou a sair do buraco, segurando o galho com um braço. Foi bem difícil porque meu ombro direito estava deslocado e eu só conseguia me apoiar com a mão e o braço esquerdo. Mas eu segurei o galho bem forte enquanto a Lisa me puxava para cima. Quando finalmente consegui alcançar ela, ela me pegou pela camiseta e me puxou o resto do caminho. Nós nos sentamos juntas na beira daquele poço escuro. E ela me deu um abraço apertado. Então, a Lisa ligou a lanterna do celular e iluminou o fundo do buraco. Vimos que o Trevor estava inconsciente, mas notamos que ele estava respirando e olhamos para ele por um tempo. Eu estava de boca aberta com o que acabará de acontecer e perguntei se ela sabia que ele era assim. Ela respondeu com um simples sim e disse que já estava desconfiada disso há algum tempo. Depois, ela me disse que estava indo chamar ajuda. Eu estava tão atordoada e com medo, mas sabia que a Lisa tinha razão. Eu não poderia fazer nada sozinho, então me recostei contra a rocha e tentei respirar fundo enquanto esperava. Olhei para Trevor, ainda inconsciente, e não sabia o que pensar sobre ele. Ele parecia tão diferente ali, caído no fundo do buraco. A Lisa voltou logo em seguida, com um grupo de pessoas, e com muita dificuldade, conseguimos tirar Trevor do buraco e levá-lo até o centro médico mais próximo. Ele estava bem, embora ainda estivesse inconsciente. Quando ele finalmente acordou, estava tão confuso quanto eu.
Mas a Lisa o encarou com frieza e disse que nunca mais poderíamos confiar nele. Ele não disse nada, apenas olhou para ela, sabendo que ela estava certa. O resto da noite foi uma mistura de alívio e apreensão. Eu sabia que nunca mais seria a mesma, que algo havia mudado entre nós. Minha relação com a Lisa se fortaleceu naquela noite, e eu senti uma sensação de gratidão por ela ter me ajudado a sair daquela situação. Nunca mais vi Trevor depois disso, e embora tenha me sentido aliviada por isso, também havia algo dentro de mim que questionava o que mais ele poderia ter feito se a Lisa não tivesse agido rapidamente. Ela sempre foi muito mais esperta do que eu imaginava, e naquele momento, ela foi minha verdadeira heroína. Isso deveria ter sido apenas uma simples viagem escolar e um acidente que deveria ter sido resolvido com pouco mais do que uma noite de desconforto, ou seja, sem sangue. Mas não foi isso o que aconteceu. Hostéis baratos são sempre lugares de inquietação e perigo, geralmente degradados pela ação do grande número de pessoas de todos os tipos que passaram por eles. Pessoas infelizes que não têm dinheiro para se hospedar em lugares decentes. Isso os torna lugares que ninguém quer visitar, a menos que, claro, não tenham outra escolha. Em 2017, eu e mais 15 colegas da minha turma estávamos em uma viagem de expedição para a Malásia, a fim de aprender mais sobre a cultura local. Isso foi para um exame de geografia menor que, no final, não valeu o risco. Todos nós tivemos que ir. A viagem começou relativamente calma. O clima geral do grupo era de empolgação pela perspectiva de escapar de um dia chato e comum na escola em troca de escapar para uma terra que nenhum de nós conhecia na época. Todos éramos meninos entre 16 e 17 anos, e partimos nessa viagem sob os cuidados de 2 dos nossos professores. Como éramos menores de idade, não podíamos viajar sem a permissão dos pais e a supervisão de um adulto. Nesse caso, aterrissamos no aeroporto por volta das 4 horas da manhã e o local ainda estava lotado de uma variedade de visitantes que, como nós, também estavam procurando explorar as profundezas da selva malaia, além de se imergir na vida urbana, que era o principal motivo para todos nós estarmos fazendo a viagem. Ficamos surpresos também ao descobrir que não éramos o único grupo de estudantes que estava embarcando nessa aventura. Havia pelo menos outros 2 grupos de escolas. Depois de embarcar em um ônibus e viajar por algumas horas, de repente senti um forte solavanco vindo da parte inferior do veículo. Devemos ter batido em algo que fez o pneu estourar, pois começamos a desacelerar rapidamente até parar completamente na periferia de uma pequena cidade, a algumas milhas da cidade principal. Os professores conversaram com o motorista do ônibus sobre o que aconteceu e os 3 saíram para examinar o dano. Quando voltaram para dentro, nos informaram sobre a situação. Desculpem, pessoal, achamos que alguma pedra deve ter atingido um dos pneus no caminho e o furou. A equipe de reparo só vai chegar à noite. Então vamos ter que descer do ônibus e ficar nesse lodge, a cerca de 1 quilômetro da cidade. Nos olhamos, trocando olhares de ansiedade, todos sentindo a mesma sensação de desconforto por ter que ficar em um lugar tão isolado, se fosse só por uma noite. Por minha parte, simplesmente não me sentia seguro, independentemente do grupo. Assim que o professor terminou sua explicação, todos descemos, pegamos nossas malas e começamos a andar pelas ruas desertas da cidade procurando o tal hostel que o motorista mencionou. Conseguimos encontrá-lo após apenas 10 minutos de caminhada e agradeci a Deus por ser tão perto. Porém, ao chegar no local, minha já baixa empolgação caiu ainda mais quando vi onde teríamos que passar a noite. O lugar parecia incrivelmente destruído, devastado pelo tempo e sustentado por nada além de tábuas de madeira para manter a estrutura estável. Este é o lugar onde todos vão ficar. E eu vou conversar com os donos, disse o professor, enquanto todos nós ficávamos em silêncio, encarando o local destruído. Subimos até a área comum de dormir. Por sorte, havia alguns beliches vagos, mas esses estavam em um estado horrível e os outros estavam ocupados por algumas pessoas que, francamente, não pareciam ser as melhores do mundo, mas além disso, eram completos estranhos. No beliche debaixo do qual eu deveria dormir, havia uma pessoa que não conseguia identificar porque estava completamente coberta por um monte de cobertores. Claro, isso não me deixou nada feliz. Sinceramente, me senti bastante desconfortável, mas não havia escolha.
Não havia outro lugar para ficar, já que basicamente todos teríamos que dividir um beliche com algum estranho. O professor finalmente subiu e anunciou que só ficaríamos ali por uma noite e sairíamos no início da manhã, em cerca de 5 horas. Por volta das 7 horas, relutantemente subi para o beliche de cima, com o estranho ainda dormindo no de baixo. O estranho abaixo de mim ainda estava completamente coberto pelos cobertores. No começo, me incomodava não conseguir ver o rosto dele, mas depois de um tempo de luta e confusão com minhas tentativas frustradas de adentrar o mundo do sono, comecei a ouvir barulhos, gemidos abafados, combinados com um silêncio lutuoso vindo de baixo. Esses sons só pareciam aumentar de volume, o que só me fez confirmar que aquela seria uma noite longa e sem sono. Eu espalhei o cobertor sobre meu corpo tremendo, extremamente desconfortável com os sons vindo de baixo, que não pareciam naturais. O gemido parecia muito sem vida para ser real. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, ou era o que eu queria acreditar. 1 hora depois, eu estava prestes a sentir meus olhos fechando devido ao cansaço extremo. Mas então ouvi de novo. Desta vez, o som não veio de baixo, mas de ao lado do meu beliche, que ficava a cerca de 1,5 a 2 metros de altura, o que significava que qualquer um nessa altura deveria estar diretamente em frente ao meu corpo dormindo e poderia ter me pegado facilmente. Decidi que era tolice imaginar tais coisas e me virei para olhar. O terror me dominou quando vi um par de olhos me encarando, mas não de uma maneira normal, mas de um jeito em que seus olhos tentavam me perfurar. Eu congelei em pânico. Não conseguia mover um único músculo. Estava completamente aterrorizado. Estava muito escuro e mal conseguia distinguir os traços da figura, mas sabia que era um homem, e sua silhueta parecia a de alguém alto e robusto. Enquanto ainda estava em choque, em um movimento rápido, o homem colocou sua enorme mão sobre a minha boca, e de repente senti outra mão se arrastando por baixo do meu cobertor. Ainda aterrorizado além da conta, minha corda vocal reagiu instintivamente e um grito de pânico subiu pela minha garganta, mas foi silenciado pela enorme mão do estranho. Comecei a lutar para tirar as suas mãos sujas de cima de mim, mas ele era maior e mais forte que eu. Em determinado momento, consegui afastar sua mão da minha boca por um instante, o que foi suficiente para eu deixar escapar um grito tão alto que ecoou por todo o quarto. Todos os corpos dormindo se ergueram em um movimento brusco, e quem quer que estivesse ao lado da minha cama saiu correndo rapidamente. O professor saltou da cama e tentou correr atrás dele, mas ao sair do quarto, percebeu que a porta do lodge estava aberta, e a brisa da noite estava entrando, deixando claro que aquele homem nojento havia escapado. Tentar persegui-lo naquele lugar desconhecido não só seria fútil, mas perigoso. Ficamos fora do edifício por pouco mais de 1 hora. Após alertar os donos, eles chamaram a polícia e relataram o incidente. Eles também pediram muitas desculpas, mas isso não acalmou o imenso desconforto que estávamos sentindo, especialmente eu, que ainda estava muito abalado depois que aquele homem nojento tentou me tocar. Saímos da cidade bem cedo pela manhã. Felizmente, o carro foi consertado e seguimos viagem, mas todos nós estávamos tão chocados com o incidente que o resto da viagem, ao invés de divertida, foi marcada pela ansiedade. Basicamente, passamos o restante da viagem olhando para todos os lados e sentindo perigo a cada passo. Mas havia algo que nos preocupava ainda mais: o fato de que aquele homem nojento e claramente perigoso estava solto naquela cidade, provavelmente procurando sua próxima vítima. Eu realmente rezo para que a polícia tenha conseguido localizá-lo e ele esteja agora atrás das grades, e não lá fora, prejudicando outras pessoas inocentes. Enquanto isso, essa viagem para mim sempre será lembrada como a pior viagem da minha vida. Tudo isso aconteceu cerca de 5 anos atrás, quando conheci a Bárbara em uma festa na casa de um amigo em comum. A gente se deu bem imediatamente, e a química entre nós foi quase instantânea. Tudo começou quando fomos escolhidos para o mesmo time de beer pong na festa. Nosso amigo nos apresentou, e começamos a conversar. Passamos a noite inteira juntos, e antes de irmos embora, ela me deu seu Snapchat. Passamos a semana seguinte trocando vídeos. No começo, era algo bem casual, principalmente memes e vídeos do que estávamos fazendo, usando filtros engraçados. Por exemplo,
Eu enviava para a Bárbara uma foto minha fazendo o café da manhã e colocava um filtro psicodélico que me fazia parecer um hippie. Era bem engraçado, mas depois de uma semana, Bárbara começou a me mandar snaps mais flertando. Nada demais, apenas coisas como um beijo no final de um vídeo ou usando um filtro de emoji de coração. Eu estava curtindo isso porque ela era linda, com cabelo escuro, olhos escuros e uma figura muito esbelta. Como eu poderia não me sentir atraído? Uma tarde, eu estava sentado no meu sofá jogando videogame, e até aquele momento já tínhamos trocado cerca de 100 snaps, quando vi uma figura no fundo do vídeo. Então, recebi o snap dela. Oi, David. O que acha dos meus novos brincos? Bárbara perguntou em um vídeo. Ela estava sentada na mesa da cozinha com algum tipo de filtro de pirata. Além disso, usava brincos grandes e dourados falsos e um tapa-olho. Até aí, tudo normal e divertido, como sempre. Mas, enquanto eu estava terminando de assistir ao vídeo, percebi que havia algo no fundo, na cozinha. Parecia uma figura sombria no final da sala. Mas infelizmente o snap desapareceu antes que eu tivesse chance de tirar uma captura de tela. Era difícil para mim entender exatamente o que estava na imagem por causa da iluminação ruim e do filtro, mas parecia ser um rosto na parede. O rosto era feio, envelhecido, mas difícil de distinguir em detalhes por causa da escuridão. Parecia o de um homem completamente desesperado, com características duras e olhos que pareciam atravessar você. Sua boca estava fechada, e eu até poderia jurar que havia uma marca vermelha em seu queixo. Decidi perguntar para a Bárbara o mais rápido possível. Ei, você colocou recentemente um retrato assustador na sua cozinha. Bárbara me respondeu imediatamente. Não sei do que você está falando, Dave. Ela disse, enviando um vídeo rápido de um tour pela cozinha. Você é esquisito, mas sorte sua que é bonitinho. Eu senti o sangue congelar nas minhas veias. O vídeo dela mostrava a parede onde eu tinha visto o retrato do homem. Mas, em vez de um quadro, havia uma janela. Ei, estou falando sério agora. Eu respondi. Eu acho que um homem pode ter olhado pela sua janela da cozinha. Agora ela parecia nervosa e um pouco brava. Dessa vez, ela não usou nenhum filtro. Dave, se você estiver brincando comigo, isso não é certo. Você não brinca com esse tipo de coisa. O último vídeo que ela me enviou mostrava a Bárbara caminhando pela sala. As cortinas estavam abertas e eu pude ver claramente o céu noturno ao redor da casa dela. Também notei uma sombra do lado de fora, no jardim. Dessa vez, fui rápido o suficiente para tirar uma captura de tela do final do vídeo e enviar para ela. Ela me respondeu com uma mensagem em vez de um vídeo. Agora eu tô começando a ficar um pouco desesperada. Ela escreveu: você pode vir aqui. Eu estava esperando por esse convite há um tempo, mas não exatamente dessa forma. Antes que eu pudesse responder, recebi uma notificação de vídeo enviado por ela. Eu abri imediatamente, e agora pude ver que ela estava claramente em pânico. Bárbara estava correndo pelo corredor. David, eu vi alguém lá fora. Ele correu pela árvore de salgueiro na rua e deu a volta pela casa. Não tenho certeza, mas talvez tenha duas sombras lá fora, disse Bárbara, quase em prantos de tanto medo. Eu rapidamente respondi: ei, aqui está o meu fast time. Me liga, eu vou ficar com você no telefone. Ela me ligou poucos momentos depois, de seu quarto. As luzes estavam apagadas, e pelo brilho da tela, pude ver que Bárbara estava chorando. Tem alguém do lado de fora do meu quarto. Ela sussurrou. Eu ouvi alguém tentando abrir a janela. David, por favor, por favor, por favor, estou tão assustada. Meu Deus, aquilo era muito assustador. Calma, calma. Só respira um pouco. Eu vou parar aí. Mas as palavras morreram na minha boca quando ouvi alguém batendo na porta da frente de Verônica, batendo com tanta força que a janela do quarto dela tremia. Eu ouvi alguns gritos, mas estavam abafados, e era impossível entender o que estavam dizendo. Depois de um tempo, a batida parou e ficou em silêncio. Então, Verônica gritou. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela virou a câmera e apontou para a janela do quarto. Um homem estava se inclinando para fora, olhando para dentro. Era o mesmo homem que eu tinha visto pela janela da cozinha dela. Seu rosto estava pálido, de perto, claramente manchado de sangue no queixo e nas bochechas.
Bárbara rasgou a cortina e começou a hiperventilar. Ei, ouça, você precisa ficar quieta. Se esconder, trancar a porta do quarto e colocar algo pesado contra a janela também. Agora, você precisa desligar a ligação, ok? Eu vou ligar para o 911. Não, por favor, ela sussurrou, respirando mais rápido. Não me deixe sozinha, eu te imploro. Bárbara, eu te prometi que não ia te deixar, mas você precisa ligar para o 911. Eu também vou ligar e garantir que eles enviem a polícia. Tire uma foto da sua casa e eu vou sair para aí agora. Eu disse, tentando acalmá-la. Por favor, se apresse. Bárbara desligou. Instantaneamente, recebi uma notificação de mensagem. Eu já estava saindo de casa, tirando a bota e a jaqueta quando liguei para o 911. A atendente confirmou que já estavam na linha com Bárbara e que as autoridades já haviam sido alertadas. Eu enviei um vídeo rápido para ela, ao invés de face time. Ei, estou a caminho, e a polícia também. Você vai ficar bem, eu disse, entrando no meu caminhão. Dirigi rápido e cheguei na casa de Bárbara em menos de 10 minutos. Quando estacionei na entrada dela, vi 2 carros da polícia ao redor da esquina. Também havia um homem morto de bruços no gramado da frente, com o machado ainda cravado nas costas, perto do topo da coluna vertebral. À medida que me aproximei, vi que o cara estava careca e muito pálido. Naquele momento, um policial estava perto do corpo, falando pelo rádio, e 2 outros estavam na varanda da frente da casa, tentando acalmar Bárbara. O primeiro policial deu um passo para me bloquear, mas ela me viu e correu para os meus braços, me abraçando com força. Ela estava chorando tanto que eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Eu a abracei de volta, claro, mas minha atenção estava no corpo no jardim. Eu vi o primeiro policial se abaixar para iluminar o rosto da vítima e percebi que o cadáver era, de fato, o homem que eu tinha visto olhando pela janela de Bárbara. O stalker, o possível invasor de casa. Eu duvido que ela fosse louca e calma o suficiente para cravar um machado nas costas do homem. E a polícia também não usaria esse tipo de método. Então, quem o matou? A resposta ficou clara quando mais viaturas chegaram. Eu afastei Bárbara da cena para tentar acalmá-la. Paramos 3 casas abaixo, e quando finalmente consegui fazer ela se acalmar um pouco, um paramédico a atendeu enquanto eu caminhava pela rua. Dessa vez, um policial me parou na beira do jardim de outra casa e vi que um perito estava marcando a porta aberta daquela casa com fita preta e amarela. Foi aí que percebi o corpo de uma mulher caído no chão da sala de estar. Antes de ser retirado da cena, o resto da história foi revelado no jornal naquela mesma semana. Descobriu-se que os vizinhos de Bárbara, um casal de meia-idade que havia acabado de se mudar, foram brutalmente assassinados na mesma noite em que estávamos trocando snaps. A esposa morreu no local, mas o marido conseguiu fugir e provavelmente foi até a casa ao lado em busca de ajuda. Apenas a família de Bárbara estava de férias, então ele pulou o portão, entrou no quintal de Bárbara tentando escapar do assassino que o perseguia. Esse era o homem que estava caído no jardim da frente. Ele provavelmente tentou chamar a atenção de Bárbara em silêncio, mas depois começou a bater na porta quando percebeu que estava sendo seguido. Depois correu até a janela dela, mas ela não respondeu. Foi aí que o assassino deve ter alcançado o homem e cravado o machado em suas costas, enquanto ele tentava correr pelo jardim. Eu sei que Bárbara sente muita culpa por não ter aberto a porta, mas como ela poderia saber que o stalker era realmente uma vítima? Além de tudo, o que poderia ter mudado era que a polícia teria encontrado 3 corpos, em vez de 2. Quando eu tinha 20 anos, decidi fazer uma viagem de carro pelo país. Eu não tinha um destino específico em mente, estava apenas cansado de ficar preso na minha cidade natal a vida inteira. Então, assim que consegui juntar um pouco de dinheiro e reunir alguns suprimentos, peguei a estrada e não olhei para trás. O problema é que eu não tinha carro e também não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Então, eu simplesmente andava ou pedia carona para quem eu pudesse. Isso muitas vezes significava fazer dedo. Eu perdi a conta de quantas vezes consegui uma carona de um lugar para outro apenas dando o famoso joinha. Existem muitos estigmas sobre pegar carona.
Mas, em quase todas as minhas experiências, tudo correu bem. Claro, muitas das mulheres que encontrei ao longo do caminho apontaram que ser homem tornava isso muito mais seguro. Mas eu não estava tão convencido disso. Então sempre tomava certas precauções. Ficava atento e sabia exatamente onde estavam minha faca e meu machado o tempo todo. Mas até aquele ponto, com quase 9 dias de viagem, eu estava indo muito bem. Infelizmente, minha sorte se esgotou um dia, quando fiquei preso em Fresno, tentando ir para outra cidade na Califórnia. Não importava qual cidade era, desde que fosse mais fácil ganhar dinheiro lá. Porque, como eu já disse, eu não tinha plano algum, apenas viajando pelo país sem dinheiro. Naquela tarde, fiquei na beira da estrada com minha mochila de viagem enorme e dei o famoso joinha. Um cara em uma caminhonete velha parou e disse que estava indo para o norte, cerca de 40 milhas, o que estava ótimo para mim. Percebi de imediato que o cara era muito gordo, provavelmente pesava mais de 300 libras, e também parecia imundo e desleixado. Mas, naquele ponto, eu não tomava banho há muito tempo, então não estava em posição de julgar. Então, eu entrei no carro e logo pegamos a estrada. Nem conseguimos fazer as apresentações sem algumas bandeiras vermelhas sérias surgindo. O homem perguntou para onde eu estava indo, e eu expliquei o que estava fazendo. Então, onde ele me deixasse estava ótimo. Depois, ele perguntou o meu nome. Respondi que meu nome era Kai. Por educação, perguntei o nome dele, ao que ele respondeu. Minha mãe me chamou de Jet, mas isso porque eu não sabia exatamente quem eu era. Meu verdadeiro nome é Jesus. Você quer dizer Jesus Cristo? Perguntei, ao que ele respondeu, muito efusivamente. Sim, menino, Jesus Cristo em pessoa, sou eu. Nesse ponto, pensei, ok, lá vamos nós. O cara estava maluco, mas não era a primeira vez que eu encontrava um maluco na estrada. Já tinha viajado com outro cara que dizia ser visitado por alienígenas todas as noites e falava de todas as teorias conspiratórias possíveis. Então, apenas revirei os olhos e o suportei com um ceticismo saudável. Isso não pode ser verdade. Cara, não acredito. Ah, não. Então como é que eu parei e te dei uma carona de graça? Ele me disse isso de maneira incrédula. Eu me diverti com o raciocínio dele e respondi. Bem, muita gente já fez isso. Cara, claro, ele disse, ceticamente, se você fosse mulher, talvez eu acreditasse. Uas, deixa pra lá. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu pensei em pedir para descer antes, mas tive a sensação de que isso o irritaria, o que não seria uma boa ideia. Então, tentei ficar quieto e suportar a situação. Infelizmente, o cara era obviamente tagarela. Eu sabia que ele estava ansioso para me contar mais coisas. Finalmente, ele soltou uma pergunta sobre viagens. Ele disse que viajou o mundo todo, curando e salvando pessoas por onde passava, espalhando a palavra de Deus. Nunca tinha saído do país, então não podia refutar nada do que ele disse sobre cidades e outros países. Mas claramente o discurso dele estava cheio de coisas inacreditáveis. Eventualmente, as coisas tomaram um rumo ainda pior. Qual é o seu lugar favorito entre todos os que você visitou, Kai? Ah, provavelmente Nova Orleans, eu disse. Mas o que ele disse a seguir realmente foi inesperado. Ah, boa escolha, garoto. Mas eu tenho que dizer que as Ilhas Virgens realmente fazem jus ao nome. Você sabe. Já esteve com alguma virgem? Kai, confia em mim. Quanto mais nova, melhor. Ele então começou a contar sobre suas aventuras com garotas de 3, 14 e 15 anos nas Ilhas Virgens e depois me disse que tinha várias fotos no compartimento do porta-luvas e insistiu para que eu olhasse. Eu recusei de forma enfática olhar qualquer tipo de material ilegal que estivesse no porta-luvas, mas ele insistiu até que viramos uma discussão dentro do carro. Finalmente, ele disse que iria tirar as fotos ele mesmo. Então saiu do banco, abriu o compartimento do porta-luvas e começou a vasculhá-lo, completamente distraído da estrada. O carro começou a desviar para a beira da pista, com o corpo enorme dele atravessado. Eu mal conseguia alcançar o volante para tentar retomar o controle do carro. Presta atenção na estrada. Eu gritei quase em pânico, vendo que poderíamos colidir a qualquer momento, mas ele estava completamente focado em procurar as fotos, que eu imaginava serem nojentas.
Foi então que vi o caminhão de serviço na beira da estrada logo à frente de nós. Estávamos indo direto para ele. As luzes estavam piscando e havia homens lá fora, alheios ao perigo que se aproximava. Eu gritei para o cara enquanto nos desviávamos para o mato, prestes a bater nas árvores. Finalmente, ele percebeu e tentou voltar para o banco, tentar nos colocar de volta na estrada, mas ele virou o volante demais e perdeu o controle. Os freios travaram quando fomos direto para a traseira do caminhão de trabalho. Devido à velocidade, o pobre trabalhador lá fora não teve tempo de reagir. A única coisa que lembro foi o disparo dos airbags. Fiquei atordoado por alguns segundos, mas, quando minha mente clareou, vi a cena horrível diante de mim, quase me fazendo desmaiar. O trabalhador estava preso entre o carro e o caminhão, gritando de agonia. Eu xinguei o desgraçado Jet e mandei ele tirar aquele corpo gordo do carro e ajudar, mas ele só ficou lá sentado, olhando fixamente para a frente em choque. Eu saí do carro o mais rápido possível e tentei ajudar o trabalhador, mas assim que vi o que o impacto fez a ele, soube que não havia mais nada que eu pudesse fazer. As pernas dele estavam completamente esmagadas, perdidas em um emaranhado de metal retorcido, e ele estava começando a perder a consciência enquanto eu via o sangue saindo pela boca e pelos ouvidos. Pouco depois, uma mulher correu até a cena. Ela estava no telefone com o 911 e me fez algumas perguntas, mas eu ainda estava tão chocado com o acidente que não conseguia lembrar exatamente o que ela disse. Ela era magra, embora fosse adulta, tinha uma aparência jovem. Isso me lembrou do cretino que ainda estava no carro, e foi quando ele saiu do veículo e correu direto para ela. Aparentemente, o choque fez qualquer vestígio de sanidade que ele tinha sumir, se é que isso era possível, e ele a derrubou e se jogou sobre ela em um grande abraço de urso. Ela ficou presa entre o asfalto e o enorme corpo daquele degenerado, que parecia ter perdido completamente a cabeça e não percebeu o local e a situação em que estava, tentando arrancar a roupa da pobre garota. Ela começou a gritar e deixou o telefone cair, tentando bater nele para se soltar, mas ele estava fora de si. Parecia um animal faminto. Eu não conseguia acreditar no que ele estava tentando fazer à plena luz do dia. Se eu quisesse, eu pensei, poderia quebrar o pescoço dele como um galho. Então, corri até o carro, puxei o machado da minha mochila e fui direto até eles. Sem pensar, cravando o machado na parte de trás da cabeça de Jet, que, como eu imaginava, estava tentando estrangular a garota. Mas, por mais louco que parecesse, isso não o parou. Ele ainda estava apertando o pescoço dela, mesmo com o machado na cabeça. Parecia uma cena de filme de terror, então eu tirei o machado e o golpeei novamente, e tive que bater nele várias vezes antes que seu corpo caísse sobre a mulher, que estava chorando e tossindo, em choque. Eu fiz o possível para tirar o corpo enorme de Jet de cima da garota e perguntei se ela estava bem. O sangue tinha se espalhado pelo rosto dela, e percebi que a camiseta que ela estava usando estava agora em pedaços, com a parte superior do corpo dela exposta. Então, rapidamente retirei a camiseta que ela estava usando e a entreguei para ela se cobrir. Fiz o meu melhor para confortá-la, mas ela se fechou em uma espécie de casca mental, e não era para menos. Eu olhei ao meu redor e era uma cena surreal. 2 homens mortos, uma mulher traumatizada e eu no meio, me perguntando como diabos cheguei até aquela confusão. Depois que a polícia e os paramédicos chegaram, eles nos interrogaram, a garota e eu, e, depois de ouvir nossos depoimentos e confirmar com a cena, me absolveram de qualquer culpa. Então, os jornalistas chegaram, e eu também contei o que aconteceu. A notícia se espalhou pela mídia, e alguns começaram a dizer que eu era um herói, enquanto outros achavam que atacar o Jet com um machado foi excessivo. Talvez eles tivessem razão em parte, mas foi o que eu tinha em mãos. Na desesperadora situação, fiz o que meu instinto de sobrevivência me disse. Eu nem estava pensando nas minhas ações. Tudo o que eu queria era parar aquele degenerado. Só depois que tudo acabou, comecei a me dar conta de que eu havia matado um ser humano, mesmo que ele não fosse muito humano. Como você pode imaginar, essa foi o fim da minha aventura. Depois disso, voltei para casa, sentindo que tinha sido a pior ideia da minha vida. E, embora tenha vivido momentos muito bons e feito coisas muito interessantes durante essa jornada,
Aquele incidente horrível e traumático é tudo o que eu lembro quando penso sobre ela. Essa história aconteceu comigo em uma noite de sábado. Aconteceu quando eu estava com a minha namorada, que chamarei de Maia para essa história. Eu estava sentado na minha cama assistindo TV, enquanto ela estava no seu laptop, trabalhando em um relatório de escola para a aula de inglês, que tinha que ser entregue na segunda-feira seguinte, o que a manteve ocupada no laptop durante a maior parte do fim de semana. Meus pais estavam fora da cidade, então ficamos com a casa só para nós, o que foi ótimo. Gostaria de destacar que Maia e eu éramos o oposto um do outro. Digo isso porque ela era uma gótica que fantasiava sobre coisas sombrias e mórbidas, enquanto eu era o completo oposto. No entanto, nossas personalidades diferentes não impediram que tivéssemos um relacionamento legal e nos entendêssemos bem. Estávamos juntos há quase um ano. Eu também gostaria de ressaltar que Maia era extremamente desajeitada socialmente. Se ela falasse com alguém que não fosse eu, a situação ficava estranha. Houve uma vez em que a convidei para um jantar com a minha família, com meus pais. Ela estava, naturalmente, tímida no começo, mas, conforme a noite passou, ela acabou se soltando mais do que eu imaginava. Porém, em um certo momento, a conversa virou sobre o que gostaríamos de fazer, sobre o que cada um gostava, e perto do final do jantar, meu pai perguntou para ela: Maia, se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, além do Jack, o que seria? Ela hesitou um pouco antes de responder e então disse: eu não sei se me sinto confortável em responder isso. Meu pai explicou: eu quero dizer, você quer mais do que só meu filho, certo? Harold, estava fazendo ela se sentir desconfortável. Minha mãe interveio, então, se virou para Maia e disse: querida, você pode nos contar, se quiser, mas se não se sentir à vontade, tudo bem. Você não é obrigada a responder perguntas com as quais não se sinta confortável. Eu percebi que Maia estava ficando desconfortável com as perguntas inesperadas que meus pais estavam fazendo, pelo olhar que ela tinha no rosto. No entanto, ela respondeu, timidamente: bem, para ser honesta, é complicado de explicar. Talvez vocês não me entendam. Eu fiquei um pouco surpreso com essa resposta. Achei que soubesse tudo sobre ela, mas agora fiquei curioso. Decidi intervir, dizendo: o que você quer dizer com isso, Maia? E foi aí que as coisas tomaram um rumo muito estranho. Ela disse: você não gostaria de poder ressuscitar seus entes queridos mortos? Ah, claro. Eu acho que faria isso com minha família, disse meu pai. Mas algo me dizia que Maia não estava falando sobre nenhum membro da família. A partir daquele dia, Maia ficou bastante estranha para mim. Mas eu não queria fazer disso um grande problema. Ela já era estranha de qualquer jeito. E eu a amava exatamente do jeito que ela era. Mas logo, aquela declaração que ela fez durante o jantar começaria a fazer muito sentido para mim. Enquanto eu estava sentado na beira da minha cama, eu percebi que Maia estava cansada da monotonia do relatório que a mantinha ocupada há vários dias. Então, eu sugeri que ela parasse por um tempo e fossemos até a varanda fumar um cigarro para relaxar. Peguei um cigarro especial da minha mesa de cabeceira. Sabe, aqueles que não são exatamente de tabaco. Acendi um e começamos a fumar enquanto olhávamos o horizonte da varanda do meu quarto. No meio disso, Maia de repente fez um comentário estranho, dizendo que seria ótimo se ela pudesse ver o Matt novamente. Matt era o ex-namorado de Maia. Achei bem estranho ela dizer algo assim, considerando que estávamos namorando há um ano. Já havíamos conversado o suficiente, então achei que ela estava apenas surtando, mas, infelizmente, isso não me impediu de falar o que pensei. Ao pensar sobre isso, comecei a ficar com raiva, então, de uma forma nada agradável, soltei: bom, vai vê-lo então. Se você sente tanto a falta dele e está tão desesperada para vê-lo, vai e se encontra com ele. Eu não me importo. Ela me lançou um olhar mortal, como se quisesse me jogar da varanda. Então voltou a olhar para o horizonte e deu outra tragada no cigarro. Depois disso, houve uma longa pausa de silêncio constrangedor. Mas então, eu tive um momento de nostalgia. Lembrei de Maia mencionando algo sobre a morte de Matt, logo antes de começarmos a namorar. A razão da morte dele era desconhecida.
mas o que aconteceu foi que ele foi atropelado por um trem que passava pela cidade. Ninguém sabe o que ele estava fazendo lá naquela noite. Não se sabe se alguém fez isso de propósito, se foi um acidente ou se ele simplesmente queria tentar acabar com sua vida. O que é certo é que foi uma tragédia terrível, e pelo que Maya me contou, foi algo muito difícil para ela. Agora tudo fez sentido. Ela estava apenas expressando que queria ver Matt novamente, já que ele não estava mais aqui conosco. E era dele, seu ex, que ela estava se referindo quando respondeu ao meu pai. Eu não posso dizer que pensar nisso não me deu uma dor no coração, mas eu entendi que essa pessoa havia sido muito importante na vida dela, e talvez, por causa da forma como ele morreu, ela ainda não tivesse conseguido superar completamente aquela perda. Consciente disso e do que eu havia acabado de fazer, tentei me desculpar com ela. Afinal, eu tinha agido como um idiota, dizendo tudo aquilo. Basicamente, eu disse para ela morrer e que eu não me importaria. Enquanto ficávamos em silêncio, eu me aproximei um pouco mais dela e estiquei o braço para colocar por trás dos ombros dela e puxá-la para mim. Mas ela rapidamente deu um tapa na minha mão e disse agressivamente: "Ele era melhor que você de qualquer forma. Já tive brigas com o Maya no passado, mas dessa vez eu percebi que ela estava no limite." Sem me dar a chance de pedir desculpas ou falar mais alguma coisa, ela saiu furiosa da minha casa e imediatamente entrou no carro, pisando no acelerador tão forte que os pneus fizeram um barulho alto na rua. Apesar de estar errado na situação, eu estupidamente gritei da varanda: "Beleza, se divirta trolando no Tinder, perdedora. E espero que finalmente consiga se reconectar com o seu amado Matt." Depois, virei e comecei a andar para dentro de casa. Eventualmente, voltei para o meu quarto e continuei assistindo TV por cerca de 5 minutos, mas logo não pude deixar de me sentir muito culpado pelo que fiz. Foi então que decidi mandar uma mensagem para Maya dizendo: "Por favor, volte para minha casa. Não quero brigar com você mais. Eu sei que agi mal e falei coisas dolorosas para você. Então peço desculpas por isso. Vamos deixar isso para trás e voltar a ser como antes. Por favor. Eu ainda tenho um lugar livre na minha cama. Caso queira esquecer isso também e continuar aproveitando o nosso fim de semana." Alguns minutos se passaram e eu não recebi resposta. Foi então que comecei a ficar mais ansioso. Fiquei me perguntando se deveria ligar para Maya, mas não queria me submeter ao fato de estar implorando por perdão, porque ainda tinha um pouco de orgulho. Então, continuei assistindo TV, mas, na realidade, minha cabeça estava totalmente fora do que estava passando na tela, e tudo o que eu conseguia pensar era nela e no que eu havia causado, por não conseguir calar a boca. Foi então que notei o laptop de Maya ainda aberto na mesa ao lado do meu computador. Ela tinha saído furiosa e obviamente se esqueceu de levar. Percebi que Maya havia deixado o relatório escolar aberto em um documento de Word, então resolvi dar uma olhada, pensando que poderia ajudá-la com isso, e seria minha maneira boba de me desculpar com ela. O relatório tinha o título: "Fique com seus entes queridos, mesmo quando eles estiverem mortos." Isso não me surpreendeu tanto, pois eu sabia o tipo de pessoa que Maya era e a fascinação que ela tinha por coisas sombrias, como a morte, mas também era perturbador, dado o que acabará de acontecer na varanda. Eu folhei o relatório e vi que ela estava falando sobre o relacionamento dela com Matt e como ela não estava feliz internamente depois do que aconteceu. Ela falava sobre o quanto precisava de algum tipo de fechamento. Eu comecei a ficar cada vez mais ansioso enquanto lia o relatório. Ela detalhava seu antigo relacionamento com Matt e deixava claro o quanto ele fazia falta para ela. Conforme eu lia mais partes do relatório, comecei a ficar cada vez mais perturbado, mas também muito preocupado, especialmente quando encontrei uma parte onde ela falava sobre poder se reconectar com o ex-namorado por meio de um blog satânico que ela encontrou online. Para resumir o que ela dizia, basicamente, ela estava sugerindo que você deveria ir ao último lugar onde a pessoa estava viva e morrer da mesma forma. Assim você poderia se reconectar com ela no além. Nesse momento, tudo o que havia acontecido passou a fazer sentido para mim. O que ela disse para meu pai no jantar, seu comportamento estranho, suas palavras na varanda. Não consegui continuar lendo o relatório, pois algo que eu vi, ou melhor, algo que senti naquele momento, me fez olhar para trás, pela janela do quarto,
e ver a silhueta de alguém parado lá, na rua. Era a Maia. Eu não sabia como ela havia voltado, mas ela estava lá. Ela olhou para mim por alguns segundos e deu um aceno lento e contínuo com a mão. Isso foi o suficiente para eu começar a me arrepender de tudo o que disse. Não sei como descrever, mas a sensação de terror tomou conta de mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela não estava mais olhando para mim como Maia. Não estava mais sorrindo ou tentando se explicar. Havia algo estranho em sua expressão. Eu percebi que estava começando a suar frio, com o estômago embrulhado. Eu olhei para ela através da janela por mais alguns segundos, sem saber o que fazer. Foi quando ela se virou lentamente, de forma quase mecânica, e começou a caminhar para o meio da rua. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas uma sensação de pânico tomou conta de mim. O que quer que estivesse acontecendo, eu sabia que não era bom. O som das suas passadas parecia ecoar mais forte do que o normal, como se o tempo estivesse desacelerando ao redor dela. Meu coração começou a bater forte. De repente, algo fez meu corpo se mover por conta própria. Eu não sabia o que estava fazendo, mas me vi correndo em direção à porta, abrindo-a e gritando o nome de Maia. No momento em que eu dei o primeiro passo para fora, uma força indescritível me puxou de volta para dentro de casa. Algo não estava certo, e eu sabia que não deveria seguir atrás dela, mas a urgência dentro de mim era mais forte do que a minha razão. Eu olhei pela janela mais uma vez. Ela estava desaparecendo no horizonte, lentamente, como se estivesse sendo chamada por algo que eu não podia ver. E naquele momento, a única coisa que eu pude sentir foi a sensação de que a Maia que eu conhecia já não estava mais ali. O que quer que tivesse acontecido com ela, não estava mais ao meu alcance, e eu sabia que nada poderia trazer de volta a pessoa que eu amava.